amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais vídeo de conteúdo aqui e hoje teremos dica de 5 livros que, na minha opinião, todo empreendedor deveria ler ou pelo menos se interessar por essas pessoas que estão aqui e pelas histórias delas. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece, gente, já vou pedir agora no início, hein? Ajuda a tia aqui, pelo amor de Deus. A gente vem, faz um cronograma de gravação, dá o máximo, dá o melhor pra vocês. Então assim, já curte o vídeo, vai lá, curte o vídeo, já se inscreve no canal, tá bom? E compartilha com seus amigos que também gostam de leitura, assim como eu. Então, bora pro vídeo. Primeiro livro que eu venho trazer pra vocês é esse aqui, chama Sonho Grande. Esse livro aqui, como vocês já podem ver na capa, é a história do trio que é dono da Ambev, né? A nossa famosa Ambev aí, que foi crescendo ao longo desses anos e foi comprando várias outras marcas. Não sei se vocês sabem, mas a Ambev também é dona das lojas americanas, do Burger King, né? Tem uma porcentagem grande na Coca-Cola, se eu não estou enganada, e várias outras empresas compraram a Heinz também, e Budweiser, enfim, são uma máquina, gente, né? E são 3 brasileiros, né? Hoje, como eu disse para vocês no início do vídeo, vou trazer 5 livros para vocês, e desses 5 livros, 3 são de empreendedores brasileiros, né? E como eu penso, né, prioridades, né? Se é para reconhecer, gente, vamos reconhecer o que é nosso. Até porque aqui no Brasil a gente tem tanta gente boa, né? Tantos empresários bons e fortes, tantas histórias de pessoas que saíram do zero e construíram um império, assim. Então, vamos dar crédito, né, para nós brasileiros. E esse livro aqui é desse trio de amigos, né, que trabalhavam juntos e foram virando amigos, que é o Jorge Paulo Lemann, que é esse que tá aqui no meio, o Marcel Telles e o Beto Sicupira. Bom, a história deles, gente, começa com na verdade eles trabalhavam em uma corretora, né? Eles montaram uma corretora e essa corretora depois acabou sendo vendida, né, para outras pessoas e eles começaram a entrar nesse ramo, né, da indústria alimentícia, da indústria de bebidas e da indústria alimentícia. E assim, o que eu mais gostei da história deles é que assim, eles tiveram vários episódios de cair e se levantar, né? Eu acho que isso todo empreendedor passa, quem tem essa veia mesmo de empreender tem que estar nesse sentimento, né? De tipo assim, cara, se der errado, foda-se, eu vou levantar e vou continuar, sabe? E esse trio tem essa característica, né? O principal lema deles em todas as empresas é cortar custos e fazer o regime deles principalmente um regime de meritocracia, aonde todos ganham, né? Mas ganham em cima do resultado que eles geram. E eu gosto muito desse modelo de administração deles. Acho muito bacana, né? Eles criam um sistema de metas para todos os funcionários, para todas as empresas, desde o funcionário mais simples lá, de mais baixo escalão, até o funcionário do mais alto escalão, todos ganham. Então eles têm essa maneira de administrar e assim, para quem conhece ou ouviu falar pelo menos da Ambev, sabe que assim, é uma máquina, né? Os caras são gigantes. E eu achei muito bacana esse livro dele. Eu acho que assim, todo empreendedor deve ler esse livro, porque realmente é sensacional. Então já vão preparando os prints aí que eu vou mostrando, tá? Segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é do nosso queridíssimo Luiz Barsi Filho. Gente, quem já assistiu algum podcast com ele, o Primo Rico sempre chama ele, né, para falar sobre bolsa de valores, para falar sobre investimentos. E gente, que figura! Sabe aquela pessoa que dá vontade de você sentar assim e ficar ouvindo ele falar horas e horas, tipo, só para aprender, sabe? E eu acho que o principal de tudo, para quem não conhece o Luiz, né, vou falar primeiro, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil.
Então, assim, ele é um gigante, bilionário, é uma das maiores fortunas, né, do Brasil, e ele é um gigante investidor da Bolsa. Como eu estava dizendo, ele é daquelas pessoas que eu juro, assim, por Deus, eu tenho vontade de sentar e ficar ouvindo ele falar por horas, porque ele é um cara espetacular. O que mais chama a atenção dele é que ele é uma pessoa extremamente simples, humilde, sabe? Ele é um bilionário que não perdeu a essência dele. Ele sabe que as coisas melhores da vida são as coisas mais simples, e é justamente isso que ele prioriza. Ele não se comporta, né, como um bilionário snob. Ele sabe o valor do dinheiro, ele dá muito valor pro dinheiro, e eu acho que é exatamente por isso que ele opta por ter um estilo de vida simples, né, em vista do que ele poderia, né? Ele diz que é um estilo de vida confortável para ele, mas é um estilo simples em relação ao patrimônio dele, né, em relação ao tamanho do patrimônio dele. O Luiz Barsi, ele é filho de imigrantes, e na história dele, vou fazer um breve resumo para vocês. O pai dele faleceu quando ele era, acho que bebê ainda, ou muito criança, e a mãe dele teve que criar ele sozinho. E o sogro, né, da mãe, o avô dele, acabou expulsando eles de casa quando o pai dele faleceu, e eles foram morar no cortiço e tiveram uma vida assim extremamente sofrida. Era um banheiro dividido para várias famílias que moravam no cortiço, e dá para imaginar que o maior investidor, pessoa física da Bolsa brasileira, veio de um cenário assim, de uma história assim, e chegou onde ele chegou. Tipo, é inacreditável, né? Então, assim, eu acho, com toda certeza, todo empreendedor tinha que ler a biografia do Luiz Barsi, porque ele é um exemplo a ser seguido, um exemplo de mérito, de força, de garra, sabe? De persistência, de foco, porque ele é extremamente focado. Se eu não estou enganada, hoje ele está com 84 anos e ele continua extremamente focado no plano dele, né? De investimento. Então, assim, é de tirar o chapéu mesmo, de aplaudir esse cara de pé, assim. Tenho muita vontade de sentar, como eu disse, e ficar horas ouvindo ele falar, porque é um exemplo, realmente é um exemplo. Então já prepara o print aí e comprem, porque é mara. Terceiro livro que eu tenho para indicar para vocês é um livrinho da leitura leve, simples, tá? Ele tem alguns cálculos, algumas tabelas, mas ele é um livro de uma leitura leve e simples, que é do Thiago Nigro, que é Do 1000 ao Milhão. Esse livro aqui, gente, foi até o primeiro que eu li antes desses outros. É um livro, assim, para quem conhece, né, eu acho que é difícil uma pessoa que gosta do tema educação financeira e não sabe quem é o Primo Rico, né, que ele é conhecido por esse nome. É muito difícil uma pessoa que gosta desse tema não saber quem é esse cara, porque, assim, ele é realmente uma referência, né, uma referência de educador em todos os pontos, assim, porque o canal dele aqui no YouTube, para quem não conhece, eu recomendo muito. Gente, vai lá e faz um Netflix, assim, do canal do Primo Rico, que eu duvido que você vai sair sem aprender nada de finanças, assim, não tem como, tá? Ele tem a didática muito boa, ele é um educador excelente. E por que eu sempre recomendo a leitura dos livros, né? Primeiro, antes de ver vídeo, antes de pesquisar, fazer curso, outras coisas. Porque assim, gente, por mais que uma pessoa se dedique para um curso, por mais que uma pessoa se dedique para um vídeo, ela nunca vai conseguir colocar o conteúdo da trajetória de uma vida inteira dela ali. Isso é muito diferente do que acontece no livro, porque nos livros a pessoa coloca a trajetória de vida dela, as vivências do que ela passou ao longo de anos e anos. E aí você pega um livro desse aqui, ó, que é um livro de fácil entendimento, de uma leitura leve, você vai ler ele o quê? Em uma semana você vai ler um livro desse? Em uma semana você vai saber a trajetória da vida inteira de uma pessoa. Então, assim, eu recomendo super, não só o canal, não só, né, os vídeos do Thiago, mas o livro com certeza. Um dos pontos mais positivos que eu acho desse livro é que ele tem uma tabela que realmente faz jus, né, ao nome, que é a tabela do 1000 ao milhão. E essa tabela, de uma forma simples, te mostra que com pouco dinheiro, você consegue alcançar a sua liberdade financeira, guardando e investindo durante anos
pouco dinheiro, você consegue alcançar sua liberdade financeira. Por exemplo, ele mostra aqui na tabela que com uma taxa de 12% ao ano, guardando R$100 por mês durante 40 anos, no período de 40 anos, desde quando você começa a trabalhar até perto de você se aposentar, guardando R$100 por mês e investindo com uma taxa de juros dessa que é totalmente possível. Vocês sabem que a taxa de juros hoje está em 13,75%, então é totalmente possível essa tabela dele aqui. Guardando esse dinheiro, R$100 durante 40 anos e investindo, você vai alcançar um patrimônio de mais de R$1 milhão, que te gera por mês R$10 mil de salário garantido. Então assim, isso simplesmente pega a cabeça da gente e faz assim, ó. Você pensa, cara, eu não preciso de ser rico para juntar um patrimônio desse. E aí o que vale mais a pena, né? Que foi o insight que me deu. O que vale mais a pena, né, desses livros? Te abre a mente para tipo assim, vou ficar pagando o teto da aposentadoria para me aposentar, sabe Deus com que teto que vai estar valendo a hora que eu me aposentar, que se eu não estou enganado o teto da aposentadoria hoje gira em torno aí de R$7 mil, R$8 mil, né? E para isso você tem que contribuir, se eu não estou enganada, com mais ou menos R$800 por mês. Gente, imagina R$800 por mês você guardando nesse mesmo período. Se com R$100 por mês você consegue acumular mais de R$1 milhão de patrimônio, você imagina com R$800 por mês. Então assim, o que vale mais a pena para você? Você dar esse dinheiro para o governo e arriscar chegar lá e a lei mudar e você não aposentar com esse valor que você estava se programando para aposentar, ou você guardar dinheiro por si só, ter uma aposentadoria garantida de viver dos seus juros e ainda assim ter o seu patrimônio todo conservado lá ao seu dispor para a hora que você quiser usar. Acho que não precisa nem falar, né? Então assim, esse livro, ele pegou a minha cabeça realmente e fez assim, ó, para novas possibilidades, tá? Então, prepara o print que é mara, compre. Bom, quarto livro que eu venho trazer aqui para vocês é uma biografia também. Vocês viram que, né, os outros livros que eu mostrei para vocês são no estilo de biografias, né, da história da vida dessas pessoas, desses empreendedores fantásticos. E esse aqui, né, que é o quarto e não menos importante, porque é o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett. É o maior investidor da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e do mundo. Gente, é uma lenda viva, né? Volto a fazer a comparação. Para quem conhece o Thiago, para quem gosta do tema educação financeira e conhece o Thiago, vai conhecer o Warren Buffett, que assim, não tem como você pesquisar o mínimo sobre finanças e não ter ouvido falar desse cara aqui, porque esse cara realmente é uma lenda, é um cara que tem uma origem bem simples, mas ele fala no livro que ele teve sorte, sim, em alguns fatores da vida dele. Primeiro, ter nascido nos Estados Unidos. Segundo, ter nascido na época em que ele nasceu, que era uma época onde as empresas e a bolsa estavam em ascensão, né? Estavam começando e estavam assim com uma projeção ótima para o futuro, né? Se previa que o futuro das empresas seriam muito bons. Então ele fala no livro que ele teve sorte de ter nascido nessa época e ter nascido nos Estados Unidos, que é um país, né, extremamente capitalista, que incentiva essa cultura capitalista. E assim, vocês vão me desculpar, para mim o país que cresce e prospera é onde o capitalismo impera mesmo, porque é onde dá oportunidade para as pessoas crescerem e investirem por elas mesmas, tá? E como eu disse, ele também é uma pessoa de origem simples, porém tem um diferencial. O pai dele era uma pessoa que gostava já de investimentos, era uma pessoa já que trabalhava, né, nesse cenário do mercado financeiro, então foi uma pessoa decisiva na vida dele, porque ensinou ele, né, a ter esse feeling, a ter essa disposição de investir, de gostar de investimentos. Então desde criança ele já gosta disso, né? Ele comprava Coca-Cola quando ele era criança, ele comprava os engradados de Coca-Cola e saía vendendo de porta em porta, comprava tipo por 15 centavos de dólares e vendia por 25 centavos de dólares, e desde criança ele já era um empreendedor. Então é um livro fantástico, é uma história de vida realmente assim para você pegar como exemplo,
sabe? Pra te acalmar também na hora de investir, entender, né, que investimento, gente, não é você pegar o seu dinheiro todo e, vou pegar meu dinheiro inteiro aqui e colocar na bolsa de valores. Não, bolsa de valores é um investimento, é um dinheiro que você não vai precisar dele para daqui 10 anos. É um dinheiro que você tem que colocar lá e esquecer que você colocou lá. Essa que é a intenção de investir em bolsa de valores, tá? Por isso, a gente precisa sempre começar, né, de um livro mais básico, como a gente fez o outro conteúdo para vocês, né, do outro vídeo. Para quem ainda não assistiu, volta lá no vídeo, a gente vai deixar em algum lugar aqui para vocês assistirem, tá? São dicas de 5 livros que eu acho que todo mundo precisa ler, que é para preparar a sua mentalidade para depois você vir com esses outros livros que eu tô trazendo aqui para vocês, que são muito bons, mas já são livros mais avançados, por assim dizer. Então, recomendo muito, tá, a leitura dessa história do Warren Buffett, que é realmente, o cara é uma lenda, né? Como eu disse, queria ter a oportunidade de um dia, cara, nem que for ficar numa sala assim, servindo café pra essa galera, só pra eu ficar ouvindo eles falarem. Não queria nada, tipo assim, finge que eu não tô aqui. Só vive assim, pra eu ir vendo e me inspirando, sabe? Porque são pessoas que realmente são referência pra mim. Então, mais do que indicado é a biografia do Warren Buffett. E agora, por último, né, é um dos últimos livros que eu li também nesse segmento e eu queria muito falar dele pra vocês, que é A Marca da Vitória, que é a história, como vocês estão vendo aqui, né, na capa do livro, é a história da Nike, é a biografia do criador da Nike, que é o Phil Knight. Gente, que história, que história. Se vocês soubessem, a Nike, quando surgiu, né, foi de uma viagem que ele foi fazer para o Japão. E lá ele ficou sabendo que tinham empresas que fabricavam tênis e que queriam entrar no mercado americano de tênis, empresas japonesas que queriam entrar nesse mercado. E aí ele teve a bela ideia de marcar uma reunião com esses fabricantes, fingiu que tinha uma empresa, inventou um nome lá na hora e fez um pedido de $800, que foi o primeiro pedido dele. Ele nem tinha esse dinheiro, ele pediu o dinheiro emprestado para o pai dele e colocava os tênis no porta-malas do carro e saía vendendo de porta em porta. Então assim, olha como que começou a história da Nike, sabe? Isso é um insight assim que me deu também muito positivo na minha vida. Parece uma frase clichê, mas quando a gente realmente entende ela, faz todo sentido, que é: comece sem estar pronto, né? A gente não precisa estar 100% pronto para começar nada, sabe? Quem te falou isso, quem colocou isso na sua cabeça, cara, mentiu. Começa de onde você tá, começa com o que você tem, começa com o que você pode, mas só começa, só vai, porque quando você começa, sua mente começa a achar caminhos para aquilo. E Deus é tão maravilhoso que quando você tem um propósito na sua vida, quando você coloca uma meta na sua vida, simplesmente começam a aparecer pessoas para dar continuidade para esse seu projeto. Cara, isso é muito real. Eu acredito muito nisso, tá? E é exatamente isso que acontece com ele, assim, sabe? Mas é uma história, acima de tudo, como todos os outros, uma história de muita persistência. Se eu pudesse resumir um empreendedor em uma palavra, essa palavra seria com certeza persistência. Porque demorou muito pra Nike realmente dar certo. Demorou muito, gente. E assim, saiu o filme deles, né, há pouco tempo, que chama Air, que é o filme, né, da história da Nike. Eu recomendo de verdade vocês primeiro lerem a biografia para depois assistir o filme, porque, como eu disse, né, antes, no filme não tem nem metade assim do que realmente aconteceu com a Nike. E no filme eu percebi também que a Nike era motivo de chacota, né, para as outras empresas. Assim, a Nike era vista com desdém, era vista com chacota. E aí no filme não fala o porquê. E aí você só vai entender o porquê aqui, que é onde vai te contar a história desde o começo. E aí você vai entender porque que a Nike era vista como chacota. E não vou contar o final pra vocês, né, que foi realmente quando isso mudou. Mas assim, posso garantir que o começo foi muito sofrido. Demorou, se eu não me engano, mais de 10 anos assim pra Nike realmente começar a dar lucro pra eles, sabe? Então
Então é uma história assim surreal, gente. Eu acho que todo mundo deveria ler. E como eu disse, o principal insight desse livro pra mim foi realmente comece sem estar pronto, sabe? Essa que é a mensagem assim desse livro. Então, como eu disse, por último, não menos importante, livraço, comprem, que é sensacional. Então assim, meus amores, trouxe pra vocês outro vídeo de dicas de livro. Adoro trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, de verdade, eu amo ler. Quem me conhece sabe que eu adoro leitura, adoro trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Então não se esqueçam, né? Se gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já curte o vídeo, compartilha com a galera e até o próximo vídeo. Beijo!